Bom dia, criancinhas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós vamos agora para a nossa segunda aula sobre imperialismo e neocolonialismo. Na verdade, é a segunda parte, né, da aula sobre imperialismo e neocolonialismo. Né? Na primeira aula a gente falou sobre as causas, contexto, justificativas. Falamos sobre como se dá o início desse processo lá com Leopoldo da Bélgica, depois a partilha da África, Guerra dos Boeres, Cipaios e a conquista da China. Agora a gente vai ver como se dá o restante do processo aí, a começar pelo Japão. A gente vai falar basicamente do Japão e dos Estados Unidos e das consequências, obviamente, do imperialismo, né, e do neocolonialismo no século XIX. Então, basicamente, gente, o Japão, até o século XIX, o Japão ele era tremendamente afastado do Ocidente, ele era fechado. Né? Lá no século XVI, os jesuítas portugueses tentam catequizar os japoneses, há toda uma revolta, lá expulsam os ocidentais e se fecham ao Ocidente, como a China também o era. Então, o Japão vai se estruturar como nós podemos chamar um feudalismo, né? Obviamente que não é o mesmo conceito de feudalismo que se aplica sobre a Europa, né? A gente já tratou sobre esse assunto. O feudalismo europeu ele tem suas características, como o japonês também terá o seu, ou as suas, né, suas características, e basicamente quando da abertura do Japão, no meados do século XIX, quem controlava o país era um shogun, através do shogunato, um regime político aí bastante descentralizado. O shogun era um chefe político militar, né? E a família Tokugawa, ela se destacava aí como os shoguns do país, pelo menos desde o século XII. O poder, então, estava nas mãos de uma aristocracia rural, da mesma forma que a gente vai pegar lá na Europa Ocidental medieval, que os senhores feudais controlavam, o poder era local, aqui também. Os daimyos apoiados no shogun, ou no shogunato, também aí, calçados, amparados por guerreiros samurais e ronins, que eram mercenários, comandavam o país, e no topo estava o imperador, o Mikado, que tinha um poder meramente simbólico, ele era visto mais como um deus do que como um chefe político militar, ou algo que o valha. A gente vai dar uma olhada aqui nessa pirâmide social para tentar entender melhor a estruturação social lá do Japão. Então, lá no topo a gente tem o imperador, ele não é uma classe, ele é um ser, mas está no topo da pirâmide social. A gente tem o shogun, que é a representação aí, do shogunato dos Tokugawa. Podemos dizer que era quase que uma sociedade de castas, porque você não conseguia ascender socialmente aí, no Japão. Os daimyos, que eram uma elite, uma aristocracia rural, os samurais, que eram guerreiros, que davam suporte a esses daimyos. Nós podemos ver aqui os samurais. A gente poderia ainda colocar aqui embaixo os ronin, que eram os mercenários. 90% da população aí era composta por camponeses, era a base aí dessa pirâmide social. Você tinha pequenos fazendeiros também, pequenos proprietários de terra, e aqui artesãos, comerciantes ficavam entre eles. Então essa era a estrutura social do Japão neste momento. Em 1853, a porta lá na Baía do Rio Edo, o almirante Matthew Perry, vindo dos Estados Unidos, lembra, os Estados Unidos naquela marcha para o oeste, ele vai continuar, vai chegar nas ilhas, várias ilhas do Pacífico, e vai acabar chegando lá no Japão em 1853, e a partir daí começa a forçar o Japão
a se abrir, né? Força o Japão aí ao livre comércio com os Estados Unidos, principalmente a indústria bélica, que era muito forte nos Estados Unidos aí nesse momento, né? E começa a exploração imperialista dos Estados Unidos sobre o Japão, né? Depois vão chegar os ingleses, vão chegar os franceses, e impõe-se ao Japão, principalmente os Estados Unidos, aí, uma série de tratados desiguais, é assim que eles vão chamar. Tá? E por que vão chamar de tratados desiguais? Porque começa a gerar um sentimento ali, né, muito forte de pertencimento, né? Poderíamos usar a palavra nacionalismo japonês, né? Não sei se seria a melhor palavra para definir, mas assim, um sentimento de pertencimento, né? De nós e o outro. Os japoneses vão se tornando assim bastante xenófobos nesse processo. E você deve estar pensando, bem, mas o Japão hoje é uma nação rica, diferentemente dos outros países que foram alvos do imperialismo na Ásia, na África. O que é que tem diferente do Japão para com os outros países? Há duas explicações possíveis, né? A primeira delas, o Japão não irá resistir, né, a essa invasão, né, ou a essa abertura. O Japão ele vai abrir as portas para o Ocidente, mas ele vai querer aprender, ele vai querer ver como faz. É a segunda explicação. Durante a era Meiji, há uma apropriação, da cultura, da engenharia, do conhecimento ocidental, além do que o Japão não possui muitos recursos minerais, não possui quase nenhum recurso natural que interessasse as nações ocidentais. Então, esses dois pontos, né? O abrir para aprender e a falta de recursos, matérias-primas, né, produtos naturais, aí vão levar, né, o Japão a não ser tão explorado, né, pelas nações ocidentais, e contribui para isso também, em meio a esse processo todo aí, né, a chamada Era Meiji. Ascende ao trono um imperador chamado Mutsuhito. Né? Cada imperador no Japão equivale a uma era, e a Era Meiji ela começa a partir de 1868 e é chamado também de o iluminismo japonês. O Mutsuhito ele achava muito legal aí, então, né, a cultura ocidental, ele vai dar início aí, né, ao movimento de renovação, né, tanto política quanto a modernização econômica aí, né, do Japão, né, com um forte caráter nacionalista, de pertencimento. Né, esse nacionalismo foi se construindo ao longo deste processo aí, né, ao final a segunda metade do século XIX. Tá? E aí, dentre, né, os resultados dessa era Meiji, nós temos a restauração Meiji. Tá? O que é a restauração Meiji? A centralização política, tá, que vai para as mãos do imperador, tá, para combater a influência estrangeira. Para tanto, ele, com o apoio de muitos nacionalistas japoneses, vai suprimir, né, o shogunato. Ele acaba com o shogunato. Né? Há uma modernização ocidentalizante em termos de estrutura, não em termos de cultura. Né? A cultura mantém-se muito, a cultura, né, própria ali, mas em termos de estrutura, né, de modernização da indústria, né, de abertura de estradas, né, de linhas férreas, né, todo tipo de indústria, um impulso muito grande a essa indústria, investimentos pesados aí, né, do Estado em setores estratégicos, né, como a construção de estradas de ferro, pontes, né, estatais que favorecessem, né, a ampliação aí, né, da indústria nacional, a contratação de técnicos estrangeiros, sobretudo engenheiros, para projetar isso, lembrando que o Japão ainda era bastante debilitado nesse sentido, além da distribuição aí de milhares de bolsas, né, para japoneses irem estudar na Europa, para se capacitar, para voltar ao Japão, né, no intuito aí de dar um impulso econômico ao Japão. Obviamente que aqueles membros lá
né, os daimyos e as famílias mais importantes no Japão não ficaram tão satisfeitas assim no princípio, mas elas acabam sendo favorecidas quando, né, você tem aí a criação dos zaibatsus, que são os grandes conglomerados manufatureiros, financeiros, controlados por algumas famílias. Por quê? Porque o Estado japonês vai ceder a essas famílias esse controle. Tá? Pesados investimentos nas Forças Armadas, isso é importante frisar. Tá? O exército vai se transformar numa coisa muito, mas muito importante no Japão. Era, inclusive, uma das formas pelas quais os jovens camponeses no Japão poderiam se livrar, né, da miséria, da pobreza do campo, indo para a cidade, se alistando no exército. Lembrando que, né, o Japão vai instaurar a conscrição, ou seja, o alistamento militar obrigatório. Eles vão se espelhar muito na construção do seu exército na Alemanha, né, no Império Alemão, da mesma forma que eles se espelham na Inglaterra para a formação da sua marinha. Né? E aí, claro, com esse crescimento econômico, crescimento industrial, modernização e tudo mais, o Japão começa a sentir a necessidade de matérias-primas, né? Começa a sentir a necessidade de metais, né? De carvão, até mesmo, né? A população japonesa era muito grande, densidade demográfica muito grande, então a necessidade de matérias-primas faz com que o Japão dê início, né, a uma agressiva política expansionista contra a China. Já ali na última década do século XIX, 1894, nós temos início a Primeira Guerra Sino-Japonesa, o Japão tentando tomar um tasco lá da China, como nós vimos na aula passada, naquela charge, né? O Japão ali só observando as nações, né, europeias aí a querer cortar a pizza chamada China, esperando ali o seu tasco. Né? E o Japão vai, então, de uma nação que, né, que sofre com o imperialismo, 40 anos depois já estar, né, buscando aí a sua expansão imperialista e que vai descambar, né, lá na Segunda Guerra Mundial. Por isso que é importante entender o Japão agora. Né, ao longo aí das décadas de 10, 20, 30, o Japão se fortalece, né, em termos políticos, em termos militares, né, marítimos ali no Pacífico, né, ou no Sudeste Asiático, e será um dos elementos fundamentais para a gente entender depois, né, a Primeira Guerra Mundial também, mas a gente não chega a adensar, mas, sobretudo, a Segunda Guerra Mundial, que aí sim, né, a gente tem um protagonismo maior do Japão aí, beleza? Agora a gente vai falar dos Estados Unidos. Né? A expansão imperialista dos Estados Unidos ela começa com a marcha para o oeste. Né? Lembre-se que os Estados Unidos ele vai tomar a parte ali, né, do centro para o oeste pertencente ao México, né, através de várias guerras, né, como também os Estados Unidos vai, né, buscar expandir a sua influência na América Central e depois na Ásia. A marcha para o oeste, só para lembrar, ela começa com aquela história do Destino Manifesto, né, da doutrina Monroe, não que o Destino Manifesto não esteja presente nos demais eventos e ainda hoje no imaginário dos Estados Unidos, mas, né, a marcha para o oeste ela é bancada, né, por duas justificativas singulares que nós vimos lá, né, há dias atrás, que é o Destino Manifesto, né, que os americanos estariam predestinados a dominar de costa a costa a América, como também a doutrina Monroe, né, a história lá de que, né, os americanos deveriam se como a América para os americanos. É claro que eles estavam pensando nos americanos do norte, né, mas para não pegar tão mal, América para os americanos, né, europeus fiquem longe, aquela coisa toda. É assim que, aos poucos, a América vai se tornando aí o quintalzinho dos Estados Unidos, e isso tem um upgrade com o Ted Roosevelt, né, o Theodore Roosevelt, que foi aí responsável pelo Big Stick Policy, né, a política do grande porrete. Fale manso, mas com porrete nas mãos. Por que isso? Veja, ele vai dizer, olha, tente ir por bem, né? Lembra aquela perspectiva lá
do imperialismo, né, de cooptar as elites, mas se não der certo, vá para, né, a diplomacia da canhoneira, vá para o grande porrete, intervenções militares diretas. E a gente pode notar aqui, ó, ao longo do século XIX, né, e até mesmo do século XX, foram inúmeras as intervenções militares que os Estados Unidos, né, vai promover aqui em toda a América Centro para o Sul, em todo o Mar do Caribe, seja no México, seja na Guatemala, né, na Nicarágua, diversas vezes, no Haiti, né, em Cuba, né, que a gente vai falar logo em seguida, né, a República Dominicana, Haiti, todos esses lugares, então, os Estados Unidos vai agir. Né? Lembrando que na virada do século XIX para o XX, os Estados Unidos já estavam se consolidando como uma grande potência mundial e, para tanto, tinha que mostrar o seu poder. Então, durante, né, o governo aí do Teddy Roosevelt, vai nascer a Great White Fleet, né, a grande frota branca dos Estados Unidos, que vai dar uma banda pelo mundo mostrando os novos navios dos Estados Unidos, né, falando, olha, eu tô bem calçado aqui, abre a baga, né? A gente é uma nação poderosa agora, temos muitos barquinhos, aquela coisa toda. E uma charge do Teddy Roosevelt aqui, né? Dando uma banda com a sua frota branca aqui pelo Mar do Caribe, brincando ali com os navios no Mar do Caribe, por quê? O Mar do Caribe foi, né, era controlado pelos Estados Unidos, era parte do quintal, literalmente, dos Estados Unidos, né? E Cuba foi uma das primeiras intervenções aí, né, diretas dos Estados Unidos na América, né? Cuba, em 1898, entra no processo de independência ante a Espanha, né? Lembrando, Cuba era uma das últimas colônias que a Espanha tinha na América, né? E os Estados Unidos vai prestar um auxílio ao José Martí, lá, o grande, né, líder da independência cubana, na guerra, ou na primeira, né, guerra hispano-americana, né, onde os Estados Unidos, então, pode ver aqui, né, pelo mapa, vai auxiliar Cuba na vitória sobre a Espanha, né? A Espanha já bastante debilitada, os Estados Unidos, né, com uma força naval bastante grande, vai dar umas porradas nos espanhóis, e como forma aí, né, de indenização, né, pela guerra, os Estados Unidos vai tomar as Filipinas, que seriam parte do Império, né, dos Estados Unidos até 1946, eles tomam as Filipinas como indenização, né, da Espanha, como também, né, Porto Rico será anexada pelos americanos, né, como forma de indenização. Uma das coisas mais importantes a serem frisadas aí nesse contexto também, gente, é que a emenda Platt, né, foi uma emenda dirigida aí, né, feita, regrada pelo Congresso dos Estados Unidos e foi posta na Constituição cubana. Tá? Os Estados Unidos reservavam a si o direito de intervir, né, militarmente na ilha cubana, inclusive estabelecendo uma base, né, lá na ilha de Guantánamo. Né? Então, os Estados Unidos vai se estabelecer aqui uma base de 117 quilômetros quadrados, na qual os Estados Unidos, né, pode observar aqui no mapa, vai, ainda hoje, né, tem aquela região como área sua, né, como propriedade americana, como também Porto Rico é um dos estados associados aos Estados Unidos, à União. Tá? No Panamá também nós tivemos, né, uma intervenção, não necessariamente violenta, mas ainda assim uma intervenção dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai impulsionar o processo de independência do Panamá ante a Colômbia, né, era parte da Colômbia, vai estimular, então, o movimento separatista, porque os Estados Unidos vai comprar, de um empresário lá francês, o direito de terminar o Istmo do Panamá, né, o Canal do Panamá, que é essa linha vermelha que você pode acompanhar aí no seu
na tela, né? Essa linha vermelha aqui, então, ela é um istmo, é uma falha geográfica na qual, né, os Estados Unidos intencionava abrir, né, essa falha um pouco mais e estabelecer uma ligação entre o Atlântico e o Pacífico, né, o direito de conclusão de obras do canal interoceânico aí do Panamá. A gente pode ver aqui, né, pelo mapa, como encurtaria as distâncias entre a costa leste e a costa oeste dos Estados Unidos, senão teria que dar a volta, né, por toda a América do Sul para chegar à outra costa. Lembrando que, embora os Estados Unidos, né, tivessem muitas linhas férreas, né, o comércio, né, em larga escala, ainda hoje é feito por mar. Né, e ao longo de todo o século XX, o Canal do Panamá ficou sob o controle dos Estados Unidos. Né? Eles só devolveram o Panamá nos anos 2000 aí, né, para o Panamá, que vai começar a explorar, então, né, o canal. Ele gera bilhões, né, porque é a passagem entre o Pacífico e o Atlântico, Atlântico e Pacífico. Né, os Estados Unidos, o que eles vão fazer aí? Eles vão construir, né, um lago artificial de mais ou menos 80 quilômetros, né, em meio ao Panamá, né, com elevadores e cisternas, né, com portas aí que abrem e fecham. Então, os navios vão subindo e depois vão descendo conforme eles estão no Atlântico ou no Pacífico, né, e funciona nesses moldes, né, um canal que está em vias de ficar obsoleto por conta do calado dos navios, que aumenta cada vez mais, né, ao longo do século XX, mas custou a vida de milhares de operários, principalmente doenças tropicais, e ficaria pronto em 1914 apenas, né, 11 anos aí para sua construção, fora, né, a grana investida nessa área. Né? Aqui a gente consegue ver, então, o que está em vermelho, todas as possessões dos Estados Unidos mundo afora, né, naquele contexto, obviamente, né, as Filipinas ganham independência em 1946, né, mas grande parte aí, né, das ilhas do Pacífico são ocupadas pelos americanos nesse trajeto, né, que eles vão parar lá no Japão, então, tá, para, né, forçar aí o comércio com os japoneses, como a gente viu anteriormente. Beleza? E agora, as consequências desse processo todo. Tá? O imperialismo ele vai causar, entre outras coisas, a desestruturação dos sistemas produtivos locais. Por quê? Quem vai obrigar, né, a população local a plantar o que bem entender é a metrópole. Ser cultivado para cultivar o que a metrópole vai impor, ou então para extração de metais e assim por diante, de pedras preciosas e assim vai. Tá? Olha só, os territórios coloniais eles são submetidos à influência estrangeira, sobretudo aqueles, né, onde a gente vê mais explicitamente, né, o tal do neocolonialismo. E essas colônias tornam-se exportadores de matérias-primas e recursos naturais, né, importadores de produtos industrializados, bem como áreas, né, de investimento de capital. A gente vai ver algo muito parecido com isso no colonialismo da Era Moderna. Né? A única coisa que mudou aí foi o investimento de capitais. Né? Nós começamos a ter, né, essas colônias como também, né, paraíso para esses tipos de investimentos e assim por diante. Teremos o agravamento dos conflitos regionais, porque, né, os europeus vão dividir as terras conforme bem entenderam e, por vezes, deixavam tribos inimigas coabitando, e, claro, isso acabava, né, tendo problema. Né, a gente vai, até hoje, a gente tem conflitos étnicos na África, muito decorrente, né, dessa mescla aí, né, de diversas tribos em um mesmo lugar. Né? Também temos problemas sociais gravíssimos nas colônias. Né? A gente vai ver, por exemplo, que o primeiro genocídio do século XX aí foi cometido pelos alemães contra o povo herrero, né? Lá no sul da África. Né? Foram dezenas e centenas de mortos, sem falar nos milhares, né, de mortos amputados, né, escravizados no Congo belga. Então, é assim que a gente vê o romper do século
né, do século XX na África, né? Então aqui as mutilações, como eu havia falado, Leopoldo da Bélgica foi extremamente violento na conquista do Congo, tanto é que até o parlamento belga vai pedir para pegar mais leve lá, porque o negócio estava, né, tenso, ensandecido lá, né? Muitos problemas sociais, então, nessas áreas coloniais, desenvolvimento acelerado das nações colonialistas, porque eles retiram recursos, matérias-primas. Uma imagem fala por 1000 palavras. Essa imagem resume o que foi, né, a exploração da África ao longo do século XIX. Se a gente pegasse na era moderna, a gente faria o mesmo buraco aqui na América do Sul, né, porque, como diria Eduardo Galeano, a nossa riqueza gerou a nossa pobreza. Né? Não foi diferente com a África. Até hoje a África é alvo, né, de exploração, né, de nações estrangeiras, né, principalmente a China nos últimos tempos tem, né, se aproximado da África. O Brasil já, né, fez muitos negócios com a África, uma relação muito próxima aí com Angola, porque é um país lusófono, mas também, né, o Brasil vai explorar a Nigéria, né, principalmente exploração de petróleo via Petrobras, e tudo isso vai culminar, né, em disputas imperialistas e a Primeira Guerra Mundial, né, que tem suas raízes aí também no imperialismo. Né? A gente vai ver os outros motivos que, né, fazem parte da Primeira Guerra Mundial no próximo tópico, quando falarmos da Primeira Guerra Mundial. E, de minha parte, por hoje é isso, galera. Beijos, se cuidem, a gente se vê por aqui.